Amigos ouvintes, sejam bem-vindos à Web Rádio Fraternidade Universal e hoje o tema será Umbanda Eclética Maior. E por isso nós temos aqui ao nosso lado o nosso irmão Lucas. Por isso eu passo a palavra ao irmão Lucas. Boa tarde, meus amados irmãos. Eu sou o irmão Lucas, civilmente João Ismael Jacinto Albernaz. Eu sou médico aposentado, vivi a vida em Brasília trabalhando como médico anestesista, de modo que eu conheci muita gente. E dentro da doutrina espírita eu cheguei aos 7 anos de idade. Foi quando eu conheci a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, e aí, de uma forma ou de outra, eu fui seguindo a instituição, sempre fazendo parte dela. E hoje já contam com mais de 40, quase 50 anos de estudo da doutrina espírita, de estudo da Umbanda, a Umbanda Eclética, como é denominado na nossa instituição, e também como médico observador das doenças que acometem hoje a nossa humanidade, principalmente causadas pelos desvios de condutas, desvios de comportamentos, consequente da própria sociedade e também da vida em que nós levamos. Então, assim, meus amados irmãos, eu não tenho aquele conhecimento de um PhD dentro da doutrina, tenho experiência, vivência, como médico anestesista, também como médico homeopata, e também fiz pós-graduação lato sensu em psiquiatria, justamente porque aqui eu atendo até hoje como médico uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem de distúrbios mentais. Para isso, para me ajudar a enfrentar todas essas situações. De modo que nós vamos hoje abordar, talvez mesclando um pouco da doutrina espírita e também falando da Umbanda, porque nós sabemos que há muita confusão em relação a esse tema. Nós que estudamos e praticamos a Umbanda como aprendida e ensinada em nossa instituição, que a Umbanda Eclética, Umbanda é palavra sânscrita, não é africana, não é brasileira, não é nada, é sânscrito. Significa Deus, Banda, exército, exército de Deus. Quem criou a Umbanda é o próprio Jesus, nosso divino pastor. Ele que criou, denominou essa doutrina que viria a seguir aquilo que Allan Kardec recebeu, codificou, que foi a doutrina espírita, queria dar continuidade a esta missão da doutrina espírita. Porque nós sabemos que a doutrina espírita lida com os espíritos. E nós temos o hábito de saber com quem nós estamos nos comunicando. Qual o nome da pessoa, qual o nome do espírito também. E para evitar justamente os nomes vaidosos que nós encontramos muito por aí afora, onde todo mundo quer consultar com um renomado Dr. Bezerra de Menezes, com Hahnemann, com André Luiz, assim por diante, pois a Umbanda veio justamente dissolver essa questão, onde os homens não iriam usar mais, os espíritos não iriam usar nomes de vultos, de conhecidos, de pessoas de renome, que passaram pelo mundo e foram celebridades. Assim, o Divino Mestre Jesus, para homenagear aquela raça de nossos irmãos negros que vieram da África, trazidos para cá como escravos, por 300 anos, e também o índio que aqui vivia foi também sacrificado.
morto. Marquês de Pombal mandou matar muitos índios justamente para que a língua tupi-guarani não fosse a língua oficial do Brasil. Então, coisas desse tipo faz com que o Divino Mestre Jesus quis prestar a sua homenagem a essa pleiade de servidores, de irmãos nossos, que aqui viveram no Brasil logo após o seu descobrimento. Por isso que foi dado a eles o privilégio desses nomes, caboclo para os índios, que têm nomes indígenas, e preto velhos para quem são os negros. Mas não que eles sejam diferentes, eles são doutores também, são brilhantes juízes, advogados, reis, pessoas de nome e renome, mas todos camuflados para que o próprio médico que recebe essa entidade ou esse espírito não se envaideça com o nome que a pessoa esteve quando encarnada na Terra. Então isso é uma lógica muito, muito bonita e que é adotada então por esta religião que nós conhecemos hoje denominada Umbanda. Para acrescentar uma coisa a mais, vou dizer o seguinte, que a Umbanda, quando ela surgiu por volta do ano de 1908, 1909, ele surgiu com uma decisão dos espíritos que comandam o planeta Terra, sob a direção do Mestre Jesus. Então, feito isto, a mensagem foi transmitida para que essa doutrina fosse abraçada por todos aqueles que adotassem a mediunidade. Então foi como um movimento de Umbanda. Mas, por volta do ano de 1946, um espírito também selecionado para dar continuidade ao trabalho que Allan Kardec teve na França, o Allan Kardec codificou a doutrina espírita. E o Mestre Ocanã, o fundador da instituição que hoje nós pertencemos, que é a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, ele codificou também a Umbanda. Uma Umbanda que veio sanar todas as dúvidas, é um compêndio da doutrina espiritual. Porque a Umbanda verdadeira, vamos dizer assim, porque tem muitas umbandas, com várias denominações, com vários focos de ênfase e de estudos também da mediunidade. Mas a Umbanda Eclética, da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, ela, além de exercer um papel de religião, também ela prega a reforma íntima e também faz com que a pessoa se torne melhor e vá no processo contínuo de estudo e aperfeiçoamento, conhecendo a si mesmo. Além de que a Umbanda que nós praticamos tem a sua parte exotérica, mas a instituição tem ainda uma parte iniciática, que é a da escola essênia, lá da região de Engade ou do Mar Morto, trazida também espiritualmente pelo venerável mestre fundador dessa instituição, que foi o mestre Iocanã. Então, vamos ver se nosso irmão Isócrates tem alguma pergunta que possa ser feita e que eu possa também responder. Muito bem, o irmão Lucas. Tem pontos que foram citados pelo senhor e que eu desconhecia. Mas me diz uma coisa. O Evangelho de Umbanda Eclética, que foi escrito pelo nosso venerável grão-mestre Iocanã, ele fala muito sobre os orixás. Mostre-nos, por gentileza, os orixás relacionados com a nossa Umbanda, que estão relacionados também com a Umbanda que não estão ligados à nossa instituição. Bem,
para entendermos a questão dos orixás, nós temos que voltar lá na África, onde existiu não a Umbanda como nós conhecemos, mas uma doutrina que nós chamamos de Umbanda eclética menor. Na África, onde surgiu esse movimento, são mais de 300 orixás. Agora, no Brasil, importando dos negros que vieram da África e aqui adotavam a religião primitiva do que eles tinham lá na África, eles tiveram que fazer um sincretismo, porque era proibido eles ter religião. A igreja não permitia. Então, eles adotavam os altares católicos, mas debaixo do altar tinha as imagens dos seus santos, que eles cultuavam, que eles respeitavam, que eles faziam as suas oferendas. Aí, não sei como, mas no Brasil são apenas adotadas pelas religiões afrodescendentes como 7 orixás. Esses orixás todos utilizando nomes de santos da Igreja Católica, porque os santos da Igreja Católica foram adotados como seus patronos também. Nada demais existe nisto, porque nós temos que ter referências nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, para facilitar a nossa percepção. Assim como uma imagem tem valor, a imagem, ela facilita a nossa ideação daquele ser que nós estamos nos evocando. Então, de alguma forma ou de outra, vai nos ajudar a nossa concentração. Assim como os pontos cantados por todos os terreiros de candomblés ou da Umbanda menor adotada no Brasil, os cantos são importantes também, porque o canto facilita a nossa concentração. Se um grupo de membros canta um ponto de uma entidade, todos estão concentrados naquele canto, pensando, emitindo as suas vibrações. Obviamente que a soma de todas as energias, de todos os pensamentos, vão fortalecer essa concentração. Então vai melhorar a vibração do ambiente em que se encontram. Então, dessa forma, os orixás adotados pela fraternidade, que não tem a mesma posição espiritual que os orixás do candomblé. Na fraternidade, os orixás adotados no candomblé, eles têm uma posição, lá são como deuses, ocupam posição na coroa divina, como espíritos, criadores de energias que vão gerar outros espíritos também. Existem várias escolas filosóficas e cada um prega uma origem diferente dos espíritos. Há uma escola que diz o seguinte, que tudo já existe. Não sei se baseia-se na filosofia de Platão, em que tudo já existe no mundo das ideias. Nós apenas copiamos. Então, pensa-se que os espíritos já existem como elementais, existindo no mundo, para preencher o mundo todo. Aqueles que desejarem sair da condição de elemental e começar o processo de evolução através das reencarnações, ele passa então a se preparar e depois sofrer os processos de reencarnações. Isto é uma tese de uma escola filosófica dentro da Umbanda, de uma das Umbandas que existe em nosso país. Outros já falam, não, cada orixá, ele comanda uma região, uma onda vibratória, uma egrégora do fogo, da água, do ar, da terra, dos cristais e assim por diante. E ali, cada uma dessas energias vão gerar espíritos e continuar no processo de evolução. A nossa linha, dentro da fraternidade,
nós seguimos a linha de Kardec. O espírito é criado simples e ignorante por Deus. Ele vai passar por todo o processo de crescimento, evolução, numa escala infinita, que ninguém de nós sabe aonde vai terminar. Quem lá chega não vem dizer para nós, mas nós acreditamos que o nosso começo é o mesmo e todos nós teremos mesmo fim. Vamos chegar um dia, quando não sabemos, através dos bilênios, mais bilênios, vamos chegar a uma posição que todos terão o mesmo direito. Então, dentro da nossa instituição, que são os orixás, como dentro do conceito da Umbanda menor, que o orixá é como já expliquei. Aqui na nossa instituição nós temos patronos. Vamos supor, o patrono de Umbanda, Ogum, que é São Jorge. Existe o orixá Ogum dentro do candomblé, mas o nosso Ogum, ele ocupa a posição de patrono, muito acima. E aquilo que o candomblé chama-se de orixá, nada mais é do que chefe de falange. A organização dentro da espiritualidade, ela existe. Existe um operário, ele tem o seu chefe tem outro chefe também, entendeu? E assim vai subindo numa escala de responsabilidades, para que todos que estejam trabalhando, trabalhem sob o controle, sob a direção, sob a fiscalização de um espírito mais graduado em melhores condições, para que não haja erros, para que não haja falsificações, nem criação, achismos, como é muito comum em nosso meio terreno. De modo que esta é uma forma que eu creio mais simples de explicar para os senhores a posição dessas falanges, que são chamadas de orixás, que é a coroa divina dentro do candomblé, dentro de outras correntes umbandistas, mas que para nós, na fraternidade, essas mesmas entidades estão situadas na posição de chefes de falange, que trabalham sob o comando e direção de grupos mais altos, até chegar à posição máxima do patrono ou paraninfo daquele grupo, daquela falange espiritual. Perfeito. Interessante. Foi citado pelo senhor os cânticos que são entoados nos candomblés e na Umbanda. Considera-se esses cânticos como sendo semelhantes os mantras indianos? Com certeza, porque a finalidade do canto, em todas as religiões, em todos, é melhorar a concentração dos fiéis, de tal sorte que, de alguma forma, vai potencializar a energia, porque todos estão pensando no mesmo foco, na mesma música, e embalando com as suas energias psíquicas aquela energia que vai se somando e vai aumentando cada vez mais. E com certeza vai ter uma força muito grande. Eu me lembro uma vez eu conversando com um espiritualista, ele falando comigo que num campo de futebol, a energia gerada da vibração dos torcedores seria capaz, se fosse dirigida para uma pessoa com a intenção de curar, poderia curar um dos piores cânceres que possa afetar o ser humano. Mas tudo isso é para exemplificar a importância do canto ou mantra, que traz a sua magia própria para o bem, se for em benefício de ajudar, de socorrer, de levantar as forças, de promover curas. Tudo é válido. E nós vemos isso em todas as religiões, em todas as igrejas. Os evangélicos, quando eles cantam, entoam seus hinos, também eles geram uma força, uma energia, uma luz muito grande.
capaz de promover milagres. E nós vemos todos os dias nas igrejas evangélicas, nos seus cultos, a promoção de curas que espantam muitas vezes quem não conhece, não acredita. Igualmente dentro da Igreja Católica, ou seja, todas as religiões adotam o campo sabiamente, ou conhecendo ou não a importância da magia mental e da união de todas as forças, mas obtém-se resultados bem semelhantes. Muito bem. Explanou muito bem sobre os cânticos que são entoados na Umbanda, nos candomblés e em outros tipos de umbandas que são professadas no Nordeste também, tudo isso. Agora, os pretos velhos na Umbanda e caboclos, eles usam, na maioria das vezes, incorporado, o uso do fumo, parte do preto velho, cachimbo, e um charuto por parte dos caboclos. Seria isso também uma forma deles usarem a fumaça para dissipar o mal no ambiente? Sim, isso aí é outra parte do ensino. Todas as religiões utilizam o incensório. Todos. E todas as religiões sabe-se do efeito benéfico do incensório, como dissipar energias negativas. E as entidades, pela humildade do seu médium, às vezes não tem recursos para comprar incensos caros, eles utilizam o incenso barato, que é o fumo, o charuto ou o cachimbo. Mas isso não quer dizer que seja vício ou que aquilo é uma forma de encantar as pessoas como um sentimento de superioridade. Não, muito pelo contrário, é até de inferioridade, assim, de humildade que eu quero dizer, não inferioridade. Assim, as entidades usam fumo e às vezes, no passado, foi muito utilizado também o álcool. Entidades que trabalhavam na limpeza de magias de grande poder de destruição sobre pessoas enfermas, usavam o álcool. Não para poder satisfazer o vício do uso do álcool, mas para proteger o seu médium. O médico hoje, ele põe a mão nos seus enfermos, em seguida ele lava a mão ou passa o álcool em sua mão, justamente para fazer asepsia. E as entidades também usam fumo, o incenso, o álcool, seja a cerveja ou a pinga, dependendo em que nível ele está descendo para trabalhar, para ajudar, socorrer as pessoas necessitadas, pode usar tudo isto, mas a finalidade não é se embebedar, não é para criar coragem para enfrentar as situações de risco, mas tudo para proteger o seu médium. É interessante observarmos que a simplicidade das entidades é muito grande. Embora escondam, estão camuflados grandes espíritos, grandes intelectuais. Daí eles vêm com uma fala arrastada, fala errada, como uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, e também usando charutos baratos para, então, assim, trabalharem e ajudar os seus médiuns. Mas tudo de uma forma disfarçada e camuflada. E para que ninguém possa desconfiar e depois sair fazendo um juízo de um grande benfeitor ali presente. Por isso eles disfarçam, estão sempre escondendo para que nós não saibamos quem são eles verdadeiramente em nosso meio. É interessante, né? No início da fala do senhor se referiu ao nascimento da Umbanda em 1908.
E ela, em 1908, realmente foi criada lá em Niterói, se não me engano, e depois veio para o Rio de Janeiro. Em 1946, conforme o senhor se referiu, foi codificada pelo nosso venerável mestre. Antes de 1908, se ela foi criada em 1908, antes ela já existia em algum tempo. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Realmente, foi em 1908 quando desceu dos céus a mensagem enviada pelo Divino Mestre Jesus para todos os espíritos voluntários que gostariam de trabalhar humildemente nessa nova linha de frente de amparo, de socorro à humanidade. E aí surgiu como um movimento. Cada entidade, de acordo com as suas aptidões, seus recursos, criou o seu terreiro. Mas veio o venerável mestre Iocanã com a missão também de resgatar uma umbanda que pudesse servir para toda a humanidade. Tem certas atividades da umbanda, certos grupos, que eles vão servir mais uma porção de pessoas de acordo com as suas condições. Como assim as suas condições? Muitas vezes o indivíduo está tão onerado devido a vidas passadas, a seus erros, aos seus enganos, que eles terão que trabalhar dentro do sacerdócio da mediunidade, mas com essas entidades que são ainda, vamos chamar de lixeiros da humanidade, que são os Exus. E aí nós vamos encontrar templos de candomblé, onde essas entidades fazem um trabalho muito grande em benefício da humanidade, mergulhando com seus escafandros na podridão humana para resgatar os nossos irmãos semelhantes que estão dentro da compulsória dos seus sofrimentos e das suas dores. Então tudo é necessário. Jesus, o patrono, o diretor do nosso planeta, ele dá oportunidade e condições para que todo mundo possa receber um pedaço de socorro, de ajuda, de amparo, para que não fiquem jogados. Por isso é necessário tudo isso. Mas a fraternidade é uma umbanda, que ela é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência também, como é a doutrina espírita, ou a terceira revelação, que foi trazida por Allan Kardec e foi prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fraternidade, ela é uma casa de reforma. Também as outras, os centros, as doutrinas espíritas, eu ainda não vi, não tenho conhecimento de que elas também, além da sua parte espiritual de amparo, de socorro e de curas milagrosas, entre aspas, que eles fazem, eles têm esse cuidado também de incentivar, de estimular a reforma nos seus hábitos, nos costumes, nas suas palavras, na sua vida, no modo de vestir e no modo de ser. Então, é necessário realmente que tudo possa existir em todos os níveis de sofrimento, alguém para socorrer. Aí tem essas diferenças que possa estranhar a muitas pessoas. Uma coisa eu vou dizer aos senhores: eu pertenço a essa instituição há 48 anos. Um dia eu conversava com um sacerdote da Igreja Romana, conversa amiga, sem problema nenhum. Eu perguntei para ele o que é macumba, porque eu sou espírita desde os 7 anos, dentro dessa instituição, eu nunca vi, não sei o que é isto.
Então, eu escuto de pessoas que não são espíritas. Naturalmente, já participaram de alguma coisa nesse sentido, mas ele também não soube me responder. Interessante, né? Porque o nosso venerável mestre codificou em 1946 a Umbanda no Brasil, com intenções de futuramente essa Umbanda chegar aos mais distantes locais do nosso planeta. Mas me diz uma coisa, irmão, como poderá daqui para frente, com a codificação, os outros centros ou outras instituições de Umbanda, umbandistas, aceitarem a codificação feita pelo nosso venerável mestre? A fraternidade eclética, ela tem 3 finalidades. Uma delas é unificação das religiões. Isso foi uma pregação desde o início da fundação da fraternidade, quando o nosso mestre, fundador dessa instituição, ele lançou a pedra fundamental da doutrina eclética. Uma das pedras fundamentais seria unificação das religiões. Até aquela data, ninguém nunca falou em unificação das religiões. E a fraternidade, ela, dentro do princípio de liberdade, de escolha, de religião, de pensamento, filosófico, seja o que for, ela é, de uma forma ou de outra, um ponto neutral, para que possa receber todas as escolas religiosas para se entender e conversar. E mostrar que a verdade não é propriedade de nenhuma religião. Não existe nenhuma religião que tenha o selo espiritual de que seja representante no planeta de Deus ou de Jesus. Todas elas são organizações civis e todas elas têm um ponto de apoio, têm um ponto, tem uma base filosófica para a sua existência. Então, a fraternidade eclética, ela objetiva a unificação de todas as religiões. Objetiva também que haja reforma. Não importa quem aqui chega, se é viciado, se é de que comportamento ele tem na sua vida, mas no momento em que ele aqui entra, vem fazer parte dessa comunidade, ele tem um compromisso de se tornar cada dia melhor. Viver a sua religiosidade, viver a sua experiência de contato com o divino de uma forma saudável e aceitando tudo e a todos e melhorando cada vez mais, cada dia que passa, as suas ações, as suas reações. Porque nós acreditamos, como nos ensinou Sócrates, só no bem está toda a verdade. Perfeito. Chegamos ao nosso término das nossas mensagens e a Web Rádio agradece a presença do Senhor, mas antes da despedida, os ouvintes esperam uma mensagem para todos eles de paz, harmonia, amor. O que eu tenho a dizer para os senhores: nós somos todos irmãos. A nossa origem é a mesma, o nosso fim também será o mesmo. Então, amados irmãos, sem solidariedade, sem fraternidade e sem liberdade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enquanto não existir liberdade, enquanto não existir fraternidade, terá sempre guerras, destruições, que são alimentados pelo egoísmo e pelo orgulho humano. Então, convido a todos os nossos amados irmãos que um dia queiram conhecer a nossa instituição,
aos domingos à tarde, das 15 até às 18 horas, mais ou menos. Nas quartas-feiras, das 20 até as 22. Nas sextas-feiras, igualmente. Que estão com as portas abertas para recebê-los com todo carinho, com toda a nosso respeito pelos seus princípios, pela doutrina que abraçastes, e que pedimos a Jesus, o Divino Pastor, que vos abençoe e vos conduza em paz, em segurança, pela senda da fraternidade universal. Que assim seja. Agradecemos a presença do irmão, dos ouvintes, dos espectadores, e vamos ter na próxima semana mais uma vez a presença do irmão Lucas, membro do Conselho Espiritual Administrativo. Que assim seja. Assim seja.